Ganhar R$ 1.000 todos os meses sem precisar trabalhar. Que sonho, né? Mas saiba que pode ser ainda melhor que isso. Você pode ganhar R$ 1.000, R$ 2.000, R$ 3.000, R$ 4.000, R$ 5.000, quanto você quiser por mês sem precisar trabalhar. Basta você conseguir acumular um patrimônio que te gere essa renda. É isso que eu vou te explicar nesse vídeo, como você vai conseguir isso. Se é a sua primeira vez por aqui, meu nome é Leandro Cabral, esse aqui é o canal 500 Pratas, eu sou fundador da Estratégia de Investimentos 500 Pratas, da Escola 500 Pratas. E aqui eu te ajudo justamente a conseguir isso que eu falei para você aqui no começo desse vídeo, a conseguir ter um dinheiro entrando na sua conta ali todos os meses, sem que você precise trabalhar para isso. E hoje eu vou falar como você vai conseguir ter R$ 1.000, então todos os meses pingando ali, ó, na sua conta sem você fazer nada. Bom, olha só, para que a gente consiga fazer isso, nós temos que investir em ativos que nos gerem renda passiva, ou seja, alguns ativos, algumas classes de investimentos que vão me pagar aí todos os meses esse dinheiro, né? Aqui dentro da Estratégia 500 Pratas, nós investimos em alguns ativos que fazem isso. Por exemplo, nós investimos em ações de empresas, nós investimos em fundos imobiliários, que são fundos que investem em grandes imóveis, né? Nós investimos também em ativos americanos, stocks, REITs, todos esses me pagam uma renda, seja mensal, seja trimestral, e o resultado é que o acumulado no ano, eu tiro uma média ali, né? E eu consigo receber um valor todos os meses sem que eu faça nada. Para isso, basta eu ir comprando esses ativos aí ao longo da minha vida. Então eu vou fazer aqui algum estudo, a gente vai fazer algumas comparações aqui para ver quanto você precisaria ter investido nesses ativos para que você consiga uma renda de R$ 1.000 todos os meses sem você precisar trabalhar. É claro que você vai perceber nesse estudo aqui que varia de um ativo para outro. Tem ativo que paga mais, tem ativo que paga menos, porém tem uma questão de risco também, e tudo isso você como investidor vai aprendendo aí ao longo da sua trajetória do mundo dos investimentos, aí você vai aprendendo a fazer essa boa gestão. Então dá uma olhada aqui. É claro que se você quiser acelerar o processo para aprender a fazer essa gestão, tem os nossos treinamentos aqui, né? O curso 500 Pratas 2.0, por exemplo, te ensina a fazer isso. O link eu deixo aqui na descrição, depois dá uma olhadinha ali sem compromisso. Então olha só, eu quero começar por um ativo que paga muitos dividendos, que faz justamente isso que eu tô falando, né? Que todos os meses te paga, todos os meses ou algumas vezes por ano, coloca dinheiro na sua conta sem você fazer nada. E eu tenho uma empresa que é uma das melhores quando a gente fala dessa característica aí aqui no Brasil, que é a Taesa. Então dá uma olhadinha, se a gente for fazer um cálculo de Taesa. Eu tô aqui no site Oceans 14, que eu gosto de usar esse site aqui para fazer algumas análises fundamentalistas desses ativos. Dá uma olhada aqui embaixo. A empresa Taesa, que é uma empresa de energia elétrica, né? Transmissão de energia elétrica. Aqui embaixo eu tenho um indicador que se chama o Dividend Yield, né? E o Dividend Yield da Taesa, eu consigo ver que ele é bem alto, é 12%, 15%, 13%, 13%, 8%, 11%, 4%, 9%. O que significa isso aqui? Significa que em relação ao valor que ela é negociada, ela paga esse percentual aí, ela devolve para os seus acionistas. Então imagine que o Dividend Yield de 10%, isso aqui é anual, tá? 10% ao ano. Então se você tem lá R$ 100.000 investido em Taesa, todos os anos ela te devolve 10%. 10% de 100 mil é 10 mil. Então se você tem R$ 100.000 em Taesa, todos os anos você recebe R$ 10.000 de volta, sem fazer nada. E você continua com os seus R$ 100.000 em Taesa, a princípio, porque se o preço dela sobe, esse 100 mil pode se transformar em 120, 130, 140. Da mesma forma que se o preço dela cai, esse 100 mil pode se transformar em 80, 70. E aí é outra questão, é a volatilidade das ações que você precisa aprender. Mas se a gente for partir de um ponto aqui, de um exemplo, isso não existe, mas só para tornar o efeito mais didático, imagina que seu patrimônio fosse travado em R$ 100.000 em Taesa. Travando em R$ 100.000, considerando esse dividend yield, que a gente pode ver aqui, um dividend yield médio de 10%, então ela coloca mais ou menos ali R$ 10.000 todos os anos na sua conta, sem você fazer nada. E aí o título desse vídeo aqui, né, o início, a introdução, eu falei o quê? Como você receber R$ 1.000 todos os meses na sua conta. Então é simples, eu posso até puxar a calculadora aqui, ó. Para eu receber 1.000, eu preciso receber 12 mil, então, no ano. Então eu quero receber 12 mil de Taesa. Eu sei que o dividend yield da Taesa é 10%. Então se eu divido isso aqui por 0,1, que vai dar 10%, 120 mil. Então 120 mil reais investidos em Taesa nos últimos anos, eu posso ver aqui, ó, dividend yield, essa média vem lá desde 2000 e
aqui em cima eu tenho a data, ó, 2013, 2012, 2013, dividend yield. 2013 ela começou a pagar mais, ó, 12, 15, 13, agora caiu um pouquinho, tá perto de 10%, mas dá pra gente considerar uma média de 10%. Veja que são anos que ela tá conseguindo essa consistência aqui, e 120 mil reais em Taesa, eu conseguiria já receber R$1.000 todos os meses, a média do ano, né, ela não paga todos os meses, paga por trimestre, paga por semestre, mas a média anual eu receberia 12 mil, que dá R$1.000 por mês. Pronto, aqui a gente tem um exemplo. Agora, é claro que quando você aprende a investir, você não vai ter a sua carteira toda em um único ativo, né? Por exemplo, aqui a Taesa. Você não vai ter toda a sua carteira em Taesa. Por quê? Vai que dá alguma coisa errada com a empresa, né? Acontece algum desastre natural e a empresa sofre com isso, ou a empresa se envolve em algum processo que, enfim, algum imprevisto acontece e a empresa perde seus fundamentos. Aí você pode ser prejudicado. É mais ou menos como um investidor que ele compra um prédio para viver de aluguel. E aí um desastre natural, sei lá, vamos pensar em alguma coisa, cai um avião em cima daquele prédio. Pô, todo o patrimônio do cara acaba sendo prejudicado, né? Então é o risco de você ter um ativo só. Então um investidor inteligente ele não vai ter só Taesa, mas ele vai procurar vários ativos parecidos com a Taesa e montar uma carteira que permite essa geração de renda. Então, por exemplo, aqui, eu posso pegar outro aqui, ó, uma empresa que o pessoal gosta muito, que é uma das maiores pagadoras de dividendo do Brasil, que é a BB Seguridade, BBSE. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Indicador Dividend Yield, ó. Olha lá, ó. 6, 7, 6, 9, 10, 7, 2. Então também paga bastante, mas já não paga tanto como a Taesa. Paga ali na casa de 8%, talvez, 7% eu vou considerar. Então eu posso fazer esse teste. Para eu receber 12 mil reais no ano, eu divido isso aqui por 0,07, que vai dar 7%, eu precisaria ter 170 mil reais investido nela. Então 170 mil reais investido em BB Seguridade me dá uma renda aí média de R$1.000 todos os meses. Agora veja bem, você não pode partir de um princípio e dizer aqui, opa, mas então Taesa é muito melhor do que BB Seguridade. Por que a gente não faz essa análise tão superficial olhando só o indicador Dividend Yield? Porque esse valor que a empresa paga todos os anos, ele varia, tanto para cima quanto para baixo. Então, a Taesa, ela pagou um valor X para os acionistas que gerou esse Dividend Yield. O BB Seguridade também pagou um valor X que gerou esse Dividend Yield. Porém, daqui para frente tudo pode acontecer. Pode ser que o valor que eles pagam por ano lá de dividendos pode ser que caia dessas empresas e também pode ser que suba. Então é por isso que eu tenho que avaliar não só o passado, que o Dividend Yield é um indicador que me mostra o passado, mas também eu preciso aprender a analisar o futuro. Quais são os projetos dessa empresa, quais são as perspectivas de essa empresa continuar aumentando a distribuição ou pelo menos mantendo essa distribuição para que eu consiga manter essa renda. Essas coisas você tem que analisar e nunca olhar só o indicador Dividend Yield, porque ele só mostra o passado e pode ser que esse passado não se mantenha para os próximos anos. Então isso é importante também, beleza? E isso eu ensino muito aqui no canal, ensino no curso 2.0, né? Todas essas coisas você aprende com a gente no 500 Pratas. Beleza, então aqui eu dei um exemplo com ações. Agora, ações, por que eu gosto de investir nelas para ter essa renda passiva aqui? Porque o potencial de aumentar lucro de uma ação, ele é grande. Então, se hoje uma ação ela me paga R$1.000 todos os meses, ou pelo menos um dividendo anual que a média dê R$1.000 por mês, daqui a 10 anos talvez esse 1.000 se transformou em 2, 3, 4 mil reais por mês. Ela tem muito potencial de crescimento, basta que seja uma boa empresa, que essa empresa continue crescendo, dando certo, que eu vou ter esse aumento no meu retorno. Da mesma forma eu tenho que cuidar, porque tem empresas que agora elas me pagam uma média de 1.000 por mês, mas daqui a pouco o negócio desanda, cai a clientela, né? A receita dessa empresa cai muito e ela começa a me pagar 500, 300, 200 por mês. Então isso tudo tem que aprender a analisar. Tem um ativo, uma classe de ativo que eu gosto muito para isso, que são os fundos imobiliários. Por quê? Porque os fundos imobiliários, eles são atrelados a imóveis e o risco é menor, só que o crescimento, o potencial de crescer essa renda também é menor. Ou você conhece alguém que tinha um apartamento alugado há 10 anos atrás por R$1.000 e que hoje está cobrando 10 mil por mês? Não, isso não existe. Então quem cobrava R$1.000 por mês há 10 anos atrás, talvez hoje esteja cobrando 1.500, 1.800 por mês. Porque o rendimento dos aluguéis, eles não crescem de forma tão acelerada. Porém,
dificilmente cai de forma acelerada também, então o risco é muito pequeno. E nos fundos imobiliários eu tenho justamente essa característica, porque eu estou falando de imóveis. Eu posso pegar alguns exemplos aqui, ó. Eu estou aqui no site, por exemplo, no Funds Explorer, que eu gosto desse site para dar uma olhadinha nos fundos imobiliários, e eu tenho aqui, eu puxei pelo fundo imobiliário ALZR, que é o Alianza Trust. O Alianza, ele investe em imóveis do setor de logística, galpões e logística. Então, os aluguéis desse fundo geram um dividend yield, eu consigo ver aqui embaixo a média, ó, dividend yield. Veja que fica na casa de 0,6, 0,5%, só que isso aqui é ao mês, todos os meses, diferente do que a gente estava olhando nas ações lá, que era anual. Por que que aqui tem um gráfico mostrando mensal? Porque os fundos imobiliários, diferente das ações, pelo menos no Brasil, eles costumam pagar todos os meses para você. Então, todos os meses, até o dia 5, dia 10, lá vai pingar um dinheirinho na sua conta. As ações tem umas que pagam a cada 3 meses, a cada 6, mas os fundos imobiliários todos os meses vai pingar um dinheirinho na sua conta. Então, você recebe, por exemplo, lá, ó, nesse fundo aqui, veja que até 2018, 2019, ele pagou uma média de 0,7. Agora caiu um pouco, tá mantendo uma média de 0,4, por conta da situação que a gente vive na economia aí, até reduziram, eles estão segurando um pouquinho de caixa, então reduziu um pouco o pagamento. Eu vou considerar aqui que ele vai ficar na média de 0,5. Então 0,5% ao mês, quanto que eu recebo desse fundo imobiliário? É simples, eu vou fazer uma conta aqui, ó. Se eu tenho lá 100 mil reais investidos num fundo desse, eu faço vezes 0,005, que vai dar 0,5% ao mês, e dá 500 reais, beleza? Então 100 mil reais investido, eu recebo 500 reais todos os meses. Eu sei que se eu tenho então 200 mil reais investido num ativo desse, eu respondo a pergunta desse vídeo, 1.000 reais todos os meses, porque basta eu dividir isso aqui por 2, né? Se for 100 mil para eu receber 0,5, eu faço o mesmo cálculo, ó. Eu tenho 200 mil, ou eu posso começar pelo contrário, eu quero 1.000 reais todos os meses, então eu divido por 0,005, que vai dar 200 mil. Então 200 mil reais investidos no ALZR, eu consigo aí uma renda mensal de 1.000 reais. Eu posso pegar outro ativo aqui. Vamos pegar um ativo que tem pago mais ultimamente, o IRDM, que é o Iridium. Vamos dar uma olhadinha aqui como que é a curva de pagamento deles. Olha só, o dividend yield do Iridium fica ali na casa de entre 6 e 8, eu posso deixar 0,7. Agora até tá pagando um pouquinho mais, passou de 1%. Mas não sei se isso aqui vai se manter, então eu vou ser um pouco mais conservador. Eu vou colocar 0,7, que fica ali no meio termo do histórico, né? Do histórico mais longo dele, 0,7. Então eu faço o seguinte cálculo. Eu pego aqui, ó, eu quero receber 1.000 reais todos os meses. Então eu divido isso aqui por 0,007. E eu preciso de 140 mil reais investido nesse ativo. Então veja aqui que eu fiz vários exemplos e a gente percebe que de 120 até 200 mil reais eu tenho várias opções de investimento que vão me pagar 1.000 reais todos os meses. Então o que você que pretende receber 1.000 reais sem fazer nada precisa fazer aí durante a sua vida? Você precisa passar uma boa parte da sua vida comprando esses ativos aqui. Eu, por exemplo, há 7 anos atrás, eu iniciei o processo, há 7, indo para 8 anos já, eu iniciei o processo de começar a comprar esses ativos aqui todos os meses. E eu fui vendo que isso aqui dava resultado e eu procurei formas de ganhar mais dinheiro, de aumentar minhas fontes de renda, e essas formas de ganhar mais dinheiro eu ensino também no curso 500 Pratas 1.0, que eu deixei o link aqui na descrição também. E eu fui procurando formas de ganhar mais dinheiro para quê? Para cada vez comprar mais esses ativos. Então eu já estou há quase 8 anos, todos os meses comprando fundos imobiliários, ações, e recentemente eu comecei também a comprar ativos lá no exterior, lá nos Estados Unidos, que eu posso até deixar a playlist aqui em cima, eu mostro eu fazendo essas compras, e eu compro esses ativos com o objetivo de ter essa renda todos os meses. E como eu tô 7, 8 anos fazendo isso já, e eu nunca vendo nada, eu só vou comprando, porque eu quero esse rendimento de volta, eu cheguei a um ponto, eu passei algumas vezes de 140, de 300 mil reais, e o meu patrimônio chegou a um ponto que eu não ganho só 1.000 reais por mês sem fazer nada, eu ganho bem mais que isso. Então eu cheguei num ponto que o valor que eu ganho todos os meses pagam as minhas contas. E se eu quiser hoje, eu digo, ó, cansei, não vou mais trabalhar, vou só curtir a vida. E eu curto, por quê? Porque todos os meses essas empresas, esses fundos imobiliários estão colocando dinheiro na minha conta sem eu fazer nada. Mas
Para isso, é claro que eu tive que passar 7, 8 anos da minha vida ralando, dando duro, trabalhando muito, ganhando dinheiro e comprando esses ativos. Mas é assim, tudo na vida você precisa primeiro plantar para depois colher. Ah, Leandro, e você vai parar de trabalhar? Não, por quê? Porque eu gosto do que eu faço, mas aí é que tá a grande virada de chave. Você chega um momento que você faz o que você gosta, trabalha quantas horas você quiser. Por quê? Porque você já acumulou um patrimônio que te paga um salário. Isso aqui é a empresa que te paga o salário todos os meses, é como se fosse teu trabalho, mas você não precisa fazer nada, entendeu? Então eu recebo todos os meses desses ativos porque eu fiz isso ao longo da minha vida, né? Ao longo da minha vida não, mas dos meus 7, 8 anos passados eu fiz isso, e ainda eu continuo trabalhando, tenho renda vindo do meu trabalho e eu continuo comprando mais e mais. Ou seja, cada vez eu estou mais aposentado. E sabe o que é mais legal? Quando a gente fala de aposentadoria no Brasil, a gente pensa muito em INSS, mas eu já tenho um salário vindo desses investimentos que eu sei que eu não vou conseguir no INSS. Então, para você ter uma ideia, eu não tô nem aí pro INSS. É claro que quando eu tiver lá com 65 anos, que é o tempo que eu precisaria esperar para receber lá a minha grana do INSS, claro, eu vou pegar, é um direito meu. Mas eu não tô nem aí esperando que chegue esses 60, 65 anos. Por quê? Porque eu já tenho aos 33, estou com 33, aos 33 eu já tenho uma renda vinda desses investimentos que é muito maior do que o INSS vai me pagar quando eu tiver com 60. Então, dane-se o INSS, existem alternativas muito melhores e é isso que eu te ensinei aqui, é isso que a estratégia 500 pratas te ensina, é isso que a filosofia 500 pratas te ensina. Espero que você tenha gostado dessa aula e eu te vejo nos próximos vídeos, ou quem sabe lá dentro da nossa plataforma de ensino. Meu nome é Leandro Cabral, esse aqui é o canal 500 Pratas. Fui!